glória a Deus. Irmãos, eu vejo um anjo, meus irmãos, do Senhor. Eu vejo, meus irmãos, com os meus olhos, aleluia, glórias a Deus. Eu vejo com os meus olhos, meus irmãos, amém, o anjo do Senhor ali parado, meus irmãos, um anjo muito grande, meus irmãos, muito grande mesmo, aleluia, glórias a Deus, que ali, meus irmãos, eu paralisei, aleluia, louvado seja Deus, eu tremi, minhas pernas travou, aleluia, meu coração parecia que queria saltar pela boca, aleluia, eu ali, meus irmãos, então Deus, o Senhor, permitiu eu ver esse anjo, meus irmãos, que estava ali parado, meus irmãos, o rosto dele, meus irmãos, amém, não era um rosto, meus irmãos, assim, de alegria, de sorriso, não, meus irmãos. Era um rosto, meus irmãos, uma face séria. Amém, meus irmãos? Ele estava sério, ele estava olhando atento, assim, meus irmãos, para longe. Aleluia. E ele tinha uma espada, meus irmãos, amém? A espada dele era muito grande, meus irmãos, amém? A espada dele, meus irmãos, era maior que o corpo dele. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, é muito mais grande, meus irmãos, que um poste de luz. É muito, muito grande, meus irmãos, amém? Eu tenho assim comigo, meus irmãos, que era um anjo de guerra, um anjo que batalha, meus irmãos, amém? E neste momento, meus irmãos, eu comecei a analisar os detalhes, aleluia, daquele anjo que estava ali parado. Eu paralisei, meus irmãos, meu corpo amoleceu, tremeu, aleluia, glória a Deus. E neste momento, meus irmãos, eu comecei a analisar, meus irmãos, a face dele, amém? Ele tinha, meus irmãos, as suas armaduras, o seu colete, aleluia, glórias a Deus. Ele tinha, meus irmãos, também as asas dele que ficava batendo no ar. Ele não batia as asas constantemente, ele batia uma vez e parava, mas ele ficava paradinho no ar, meus irmãos, amém? É como se fosse, meus irmãos, corpo de homem, amém? Só que é celestial, meus irmãos, amém? Não é desta terra, não é deste mundo, meus irmãos, amém? É algo tremendo, meus irmãos, amém? E isto, meus irmãos, amém, para provar, meus irmãos, aleluia. Deus, o Senhor, meus irmãos, estava provando, meus irmãos, para a minha vida, para a vida do meu Mateus e para a vida, meus irmãos, de cada um que faz esse trabalho, meus irmãos, lindo, que é da evangelização, aleluia, que é, meus irmãos, de buscar as almas para o reino dos céus, aleluia, que Deus, o Senhor, está, meus irmãos, com eles. Que Deus, o Senhor, estávamos ali, meus irmãos, amém? Deus, o Senhor, meus irmãos, enviou os anjos ali, aleluia. Glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E me permitiu, meus irmãos, amém, eu ver, aleluia, com os meus próprios olhos, este anjo ali, meus irmãos, amém, acompanhando, meus irmãos, ali, aleluia. E logo após, meus irmãos, eu queria que meu irmão, amém, visse também, o irmão Mateus, porque eu achei algo tremendo, meus irmãos, eu achei algo lindo da parte de Deus, aleluia. Só que, meus irmãos, amém, Deus não permitiu ele ver, meus irmãos, era só para mim, aleluia. Quando eu falei, irmãos, olha ali o anjo do Senhor está aqui, aleluia. Só que no momento, meus irmãos, que eu falei para ele que o anjo estava ali, meus irmãos, amém, louvado seja Deus, o anjo, meus irmãos, ele foi embora, aleluia. Deus apareceu, meus irmãos, amém, sumiu, aleluia, no Oriente, assim, eu vejo, meus irmãos, ele saiu assim, meus irmãos, se transformou numa bolinha pequena, meus irmãos, amém, e saiu voando, aleluia, e saiu, aleluia, como num flash de luz, e piscou, última vez que piscou no horizonte, assim, sumiu, meus irmãos, amém, aleluia, glórias a Deus, e o irmão não conseguiu, meus irmãos, amém, ver a visão, aleluia, glórias a Deus, e irmãos, e aquilo, meus irmãos, amém, aumentou muito a minha fé. Aleluia, glórias a Deus. E hoje o Senhor, meus irmãos, está me permitindo eu trazer, meus irmãos, depois de, meus irmãos, amém, 4 anos, meus irmãos, que eu tive essa visão, eu estou contando hoje. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, às vezes eu conto esse testemunho para alguns irmãos, meus irmãos, amém, os irmãos, aleluia, glórias a Deus. Alguns, meus irmãos, amém, por a sua falta, pequena fé, meus irmãos, não creem, meus irmãos, amém, que o mundo espiritual é real. Ou, quem sabe, está pensando que eu estou me engrandecendo. Não, meus irmãos, não é isso. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele conhece meu coração, meus irmãos, amém. Irmãos, então isso, meus irmãos, é para você, meus irmãos, não desistir do seu propósito. Amém? Deus, o Senhor, envia anjos, meus irmãos, lá com você, quando você está na evangelização, quando você está, meus irmãos, lá, aleluia, de frente, meus irmãos, amém, com o mal, com o mundo espiritual da maldade, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele manda anjo, meus irmãos, amém? E esses anjos, meus irmãos, não é brincadeira não, meus irmãos, eles estão ali para guerrear, aleluia, para entrar em batalha, aleluia, se for necessário, aleluia, porque Deus, o Senhor, meus irmãos, Ele tem dado ordem aos seus anjos, aleluia. Então, meus irmãos, porque esse testemunho, ele vem a ele vem agregar na tua vida algo, meus irmãos, amém? Para que você nunca pense, meus irmãos, que, aleluia, não faz sentido evangelizar, ou, aleluia, amanhã eu faço, eu estou me entristecendo porque não está tendo resultado, glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, finge a sua testa, meus irmãos, e siga adiante, aleluia, louvado seja Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o mundo espiritual é real, meus irmãos, amém? Aquilo que você faz para Deus, meus irmãos, amém? Tenho certeza, meus irmãos, que haverá recompensa. Glória a Deus que haverá, meus irmãos, amém? A recompensa, meus irmãos, aleluia, do Senhor, da parte de Deus, aleluia.
Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, então esse é o testemunho, meus irmãos, amém, que eu venho dar para os irmãos. Aleluia, que Jesus Cristo, meus irmãos, ele possa, de alguma forma, meus irmãos, amém, aí, onde é que você está, aleluia, glórias a Deus, se você evangeliza, se você faz a obra de Deus ou não faz, amém, louvado seja Deus. Irmãos, e no final de tudo ali, meus irmãos, amém, aleluia, dessa história, Deus, o Senhor, meus irmãos, ele fez uma obra naquele lugar, meus irmãos, amém, porque ali, cada jovem daquele ali, meus irmãos, iria para uma festa, eles iriam, meus irmãos, amém, ia ter uma festa na cidade, eles iam lá para aquele baile, meus irmãos, amém, lá para aquele baile funk, aleluia, e ali, meus irmãos, onde o Senhor, amém, pelejou, meus irmãos, e deu vitória, e aqueles jovens não foram, meus irmãos, eles desistiram de ir, ficaram por ali mesmo, aleluia, glórias a Deus, porque Deus é fiel, meus irmãos, amém. Irmãos, esse é o testemunho, então, que, irmãos, isso mesmo sirva de glórias a Deus, de combustível, meus irmãos, amém, para o seu ministério, para a sua vida, para você não desistir, meus irmãos, da evangelização, para você não desistir, meus irmãos, amém, de ir atrás, meus irmãos, amém, daqueles pequeninos, aonde, meus irmãos, as igrejas, meus irmãos, grandona não chegam, aonde, meus irmãos, muitos, aleluia, têm esquecido, aonde, meus irmãos, aleluia, que muitas das vezes estão literalmente, igreja do Senhor, estão esquecidos pelas igrejas, aleluia, estão ali, meus irmãos, jogados, amém, sem nenhuma palavra de ânimo, muitas das vezes, meus irmãos, sendo julgado pela própria igreja, pelo próprio povo de Deus, aleluia, que se acha, né, meus irmãos, o povo de Deus, o povo santo, o povo eleito, aleluia, que glória a Deus, que muitas das vezes, amém, não dá a mínima, meus irmãos, amém, para aqueles pequeninos que estão ali, meus irmãos, amém, e o reino dos céus é para ele, né, meus irmãos, aleluia, sabemos, meus irmãos, que o reino dos céus, aleluia, glórias a Deus, é para os pequeninos do Senhor, amém, irmãos, louvado seja Deus, que o Senhor Jesus ele venha, meus irmãos, amém, edificar a sua vida com esse vídeo, que Deus abençoe, meus irmãos, fiquem na paz, amém, Deus abençoe.